dia, sejam então bem-vindos a mais uma entrevista no âmbito da cobertura da Rádio Sines às eleições autárquicas 2025. Durante esta semana estamos a receber os 5 candidatos à Câmara Municipal de Sines para conhecer as propostas que têm para o nosso concelho. Hoje recebemos Gonçalo Naves, candidato do Movimento Independente Mais. Vamos conhecer as suas propostas ao longo desta hora. Bom dia, Sr. Candidato, bem-vindo aqui à Rádio Sines. Portanto, vamos começar, como sempre, aqui pelas principais prioridades que tem um pouco o concelho, e a habitação é aqui o grande problema. Gonçalo, bom dia. Bom dia, Joaquim Bernardo. É um gosto para mim estar aqui, agradeço o convite. Quero deixar também uma palavra aos bombeiros voluntários de Sines, a esta casa, e aos homens e às mulheres que nos últimos anos, no passado, no presente e seguramente no futuro, vão continuar a servir Sines. E por fim, uma palavra também aqui à Rádio Sines. Eu sinto que faço um bocadinho parte desta casa, porque tive aqui há uns anos um programa com os amigos, as coisas correram bem, sou sempre bem recebido. Exatamente. E é um gosto estar aqui neste estúdio novo que tem, totalmente equipado, e portanto felicidades também para a Rádio Sines. Mas o agradecimento mais importante, ou a palavra mais importante, é para os sinenses e para os portugueses que nos estão a ver e estão a acompanhar estas entrevistas, vão acompanhar os debates, que eu considero que vão ser muito importantes nestas eleições autárquicas. Nós temos umas eleições com várias candidaturas a concorrer, isso é positivo, mas os chineses, depois destas entrevistas e dos debates, vão perceber o seguinte: vão ter no dia 12 de outubro uma escolha a fazer. Ou aqueles que gostaram da governação do Executivo PS ao longo dos últimos 12 anos continuam a votar no Partido Socialista, aqueles que entendem que as coisas têm de mudar e que Sines realmente merece uma governação mais dinâmica e mais próxima das pessoas, vão ter de votar no Mais, porque o Mais é a candidatura que pode ganhar ao Partido Socialista. Feita esta introdução, vamos então falar de habitação. A habitação é, de longe, o maior problema que nós temos em Sines. É um problema maior do que o do espaço público. Nós fomos acompanhando, ao longo destes 4 anos, o preço por metro quadrado das habitações em Sines para compra e para arrendamento. E em alguns momentos este preço chegou aos mesmos valores de Lisboa, chegou aos mesmos valores do Porto e do Algarve. Isto é muito problemático para Sines e para as pessoas de Sines. Mas mais importante do que aquilo que os dados estatísticos nos dão é a experiência dos sinienses, é aquilo que os sinienses e os portugueses sentiram ao longo destes anos quando tentaram comprar casa, quando tentaram arrendar casa, quando tentaram mudar de casa. Sentiram, depararam-se com preços incomportáveis e preços que muitas vezes tornaram impossível mudarem de casa, comprarem casa, arrendarem casa. E este problema, é preciso dizê-lo, tem responsáveis políticos. E se ainda ninguém disse quem são os responsáveis políticos, eu vou dizer. Os responsáveis é o Partido Socialista e é a vereadora que teve os pelouros do urbanismo e teve a divisão do ordenamento do território ao longo destes anos. É importante dizê-lo. Nós temos tido em Sines situações dramáticas em relação à habitação, com consequências muito graves. Temos jovens que não se conseguem tornar independentes das suas famílias, dos seus pais. Temos jovens que são obrigados a sair do concelho de Sines, que têm de sair de Sines, não conseguem encontrar uma casa em Sines, apesar de amarem a sua terra e de quererem ficarem cá. E temos também várias pessoas que vivem em situações indignas. Vivem em casas sobrelotadas, vivem em casas com problemas de salubridade, vivem sem as condições necessárias para qualquer ser humano viver, sobretudo em Sines. E a habitação é o problema mais grave que vivemos em Sines. Os responsáveis políticos por este problema tomaram uma decisão, que foi uma decisão ideológica. Foi uma decisão expressa várias vezes. Tomaram a decisão de não construírem habitações, de não promoverem a construção de habitação pública ao longo destes 12 anos, como tinha sido feito no passado em Sines. E esta é uma das raízes do problema, porque o problema da habitação em Sines é um problema de mercado. Não é um problema só de Sines, mas é um problema, neste caso, dos sinenses e dos portugueses. É um problema de mercado. Nós temos muita procura e temos pouca oferta. E quando estamos perante um problema de mercado, nós temos duas formas de agir. Ou agimos do lado da procura, ou agimos do lado da oferta. Ou diminuímos a procura, ou aumentamos a oferta. Ora, a procura em Sines não vai diminuir. Vai aumentar até fruto dos investimentos que chegarão a Sines provavelmente. E, portanto, nós temos mesmo de agir na oferta. Nós temos de aumentar a oferta de habitações disponíveis em Sines. E isto é muito importante e eu quero repeti-lo as vezes que forem necessárias. Precisamos de aumentar a oferta de habitações disponíveis em Sines. É isso que os municípios portugueses que estão a conseguir lutar de uma forma mais eficaz contra o problema da habitação estão a fazer, estão a construir, estão a envolver a Câmara Municipal na construção de habitação pública e é naturalmente isso que nós queremos fazer. Mas já lá vou às medidas. Nós temos em Sines a Estratégia Local de Habitação aprovada. A Estratégia Local de Habitação é um documento que
previa regular a construção de habitação e a reabilitação de habitações em Sines. A Estratégia Local de Habitação de Sines foi aprovada em Assembleia Municipal em junho de 2021 e só foi assinada, ou só pôde entrar em vigor, quando foi assinada pelo membro do governo correspondente, no final de 2022, portanto 18 meses depois. Nós aqui perdemos 1 ano e meio sem realmente podermos começar a resolver este problema. E a Estratégia Local de Habitação previa metas cronológicas por ano. Metas sobre o número de fogos a construir, sobre o número de fogos a reabilitar, com objetivos para 2022, para 2023, para 2024 e para 2025. E nenhuma destas metas foi cumprida. Nós tivemos em Sines nos últimos anos, e eu repito, um falhanço total no que respeita à habitação. Não foram cumpridas as metas de 22, de 23, de 24 e de 25. Isto é grave, porque prejudica e muito, tem consequências muito graves na vida dos chineses e é importante dizê-lo. E, portanto, aquilo que nós pretendemos fazer é voltar a envolver a Câmara Municipal na criação de habitação pública. Nós queremos e vamos construir. Mas temos de perceber que não é pelo mero facto de haver mais construção que os preços vão baixar. Porque se nós tivermos construção de T1s a 300 mil euros, de T2 a 400 mil, por exemplo, e de T3 a 500 mil, de facto estamos a ter mais construção, mas essa construção não vai ajudar a resolver o problema. Claro que temos público, claro que temos procura para esse segmento e ainda bem que temos. Devemos continuar a ter. Mas a Câmara Municipal tem de perceber que para começar a resolver o problema das pessoas de Sines, dos chineenses e dos portugueses, tem de construir. E é por esse motivo que nós vamos apostar na construção de habitação a custos controlados, tanto para compra como para arrendamento. Isto é fundamental e é aquilo que estão a fazer os municípios em Portugal que melhor estão a lutar contra o problema da habitação. Vamos construir para vender aos chineses e para que os chineses possam arrendar. Naturalmente que isto terá um enquadramento técnico, haverá um regulamento que pretenderá evitar que haja especulação depois na venda das casas, mas isso é um problema técnico que nos cabe resolver depois. Para já, eu quero deixar bem clara esta intenção política e deixo-a de forma serena. Com o mais no Executivo da Câmara Municipal de Sines, nós vamos construir casas em Sines. É só em Sines ou também em Porto Covo, nos aglomerados rurais? Tem alguma ideia também que possa construir lá habitações? Nós queremos privilegiar a cidade de Sines, mas o importante é construirmos casas. A seguir, vamos à parte dos núcleos rurais e vamos ao Porto Covo. Mas eu tenho mais 2, 3 coisas a dizer sobre a habitação. Vamos construir, mas sabemos que o problema da habitação não afeta da mesma forma todas as faixas etárias, todas as pessoas. E sabemos que os jovens são uma das faixas etárias mais afetadas. E é por isso que vamos ter uma medida em específico para eles, que é a seguinte. A Câmara Municipal tem algum património degradado, que talvez nem saiba onde se encontra. Tem no centro histórico, tem no centro de Sines, tem na periferia, tem bastante património degradado. E o que nós vamos fazer é recuperar esse património degradado, reabilitar esse património degradado e torná-lo acessível ao arrendamento por parte dos jovens sinienses e portugueses a preços acessíveis. Vamos fazê-lo. Mas vamos fazer mais. Além de intervirmos sobre as habitações que são propriedade do município de Sines, a Câmara Municipal vai estar disponível para comprar habitações degradadas de terceiros, recuperá-las e colocá-las disponíveis para serem arrendadas por jovens sinienses a preços acessíveis. O preço vai ser determinado em função do rendimento dos municípios, dos jovens. Haverá também, naturalmente, um regulamento para isto, mas é uma medida que nos permite intervir sobre o problema de habitação que temos também nos jovens sinienses entre os 18 e os 35 anos. Esta medida é importante. E é importante por 2 motivos. Não só porque cria mais habitação pública, mas porque intervém também no espaço público de Sines. Nós sabemos o estado de degradação em que se encontra o nosso espaço público. E a degradação do espaço público não é só nos arruamentos, não é só na sinalização, não é só nos jardins, por exemplo, é também nos edifícios que estão degradados. Temos muitos, por exemplo, na zona onde eu vivo, no Centro Histórico de Sines, públicos e privados, e em outras localizações também. E, portanto, é uma medida importante que nos vai permitir fazê-lo. Mas queremos também melhorar, e agora não especificamente para os jovens, queremos melhorar a comunicação que existe por parte da Câmara Municipal de Sines em relação a alguns apoios que o Estado Central, que o Governo português tem para ajudarem pessoas a resolverem elas próprias o seu problema de habitação. O Estado Central tem alguns desses programas que simplesmente as pessoas não se candidatam porque não os conhecem, não sabem que existem. E nós queremos melhorar também essa comunicação com as pessoas, com os sinienses, e servirmos de ponte entre aquilo que o Estado Central tem para oferecer, porque tem algumas coisas, e a procura da população de Sines. Mas sobre a habitação,
para terminar, deixo esta nota que é fundamental. Com mais na Câmara Municipal de Sines, vamos construir habitação pública. E vamos construir habitação pública fazendo parcerias com diversas entidades. Dependendo do momento, dependendo do tipo de construção que queremos, dependendo da circunstância em que estejamos, podemos fazer parcerias com entidades públicas, podemos fazer parcerias com cooperativas de habitação, podemos fazer parcerias com empresas, podemos fazer parcerias com sindicatos. Nós não queremos especificar que tipo de parceria vamos fazer, mas vamos estar abertos a fazer, vamos fazer tudo aquilo que for possível e que for necessário para começar a resolver o problema da habitação em Sines. Gonçalo, perguntava-lhe, em Porto Covo e nos aglomerados rurais, é possível também construir algumas casas para que as pessoas, por exemplo, do Casoto, não tenham que sair, não tenham que vir para a cidade, que possam continuar na sua aldeia? É possível construir, sim, no Porto Covo, naturalmente, é possível construir nos aglomerados rurais. Nós entendemos que devemos fazer aquilo que for preciso para começarmos um processo de expansão, dentro daquilo que for possível, naturalmente, dos aglomerados rurais. Isso é fundamental e a habitação é muito importante. Mas já que falou de aglomerados rurais, eu vou aqui dar 2, 3 notas. Os aglomerados rurais de Sines e do Porto Covo têm vários problemas. Há um problema que é comum a quase todos eles, que é o dos acessos, não é? Sabemos que os acessos estão muito degradados, sabemos que a estrada para o Casoto está muito má, para o Paiol a mesma coisa, sabemos que para a Bêbada também não está bem, enfim, e para outros núcleos rurais. Quem anda em Sines, quem conhece Sines, quem vive em Sines, quem visita o concelho, sabe o estado em que os acessos estão. E, portanto, nós queremos intervir sobre os acessos, naturalmente que sim, mas queremos fazer mais do que isto, porque a vida nos núcleos rurais não se resume à chegada e à saída dos núcleos rurais. Nós queremos fazer mais. Olha, queremos, por exemplo, garantir que os serviços da Câmara Municipal de Sines vão fazer, pelo menos no Casoto e no Paiol, atendimento presencial. Vamos fazê-lo. Há várias coisas que podem ser resolvidas se um membro ou 2 membros dos serviços do município de Sines fizerem atendimento nesses núcleos rurais, sem dessa forma obrigarmos as pessoas a deslocarem-se até à cidade de Sines, até à Câmara Municipal, para resolverem problemas que podem resolver lá. E, portanto, vamos levar os serviços do município de Sines a esses núcleos rurais. Não podemos garantir uma periodicidade, será determinada mais à frente. Mas vamos fazer mais do que isto. Vamos também procurar instalar, em alguns dos núcleos rurais, sobretudo naqueles que tenham comissões de moradores e, digamos, instalações físicas disponíveis para o receberem, o balcão do SNS 24. Este balcão permite, por exemplo, que as pessoas que habitam nesses núcleos rurais possam fazer uma teleconsulta, sem necessidade de irem ao hospital ou sem necessidade de irem ao centro de saúde. Para isto só precisamos de um espaço físico que temos. Olha, por exemplo, o Casoto e o Paiol têm o salão de festas, não é? E têm ainda a Associação de Moradores, Comissão de Moradores ativa. Portanto, pretendemos fazê-lo. Entendemos que os núcleos rurais não se resumem só aos acessos. Precisamos de fazer mais nos núcleos rurais e precisamos, sobretudo, do seguinte: precisamos de estar presentes. O autarca não pode estar dentro de gabinete, nem pode circular só pelo centro da cidade de Sines ou ir ao Porto Covo durante o verão. Tem que andar constantemente durante todo o ano, em todo o concelho. É isso que nós vamos fazer. A seguir falaremos certamente sobre isso. Gonçalo, passando aqui para o espaço público, as ruas, os jardins, as estradas, é um problema também que a população se queixa. Como é que pode ser melhorada esta situação? Que medidas é que têm previstas? É um problema importante que vivemos em Sines. E quem vive em Sines, quem anda a pé em Sines, quem anda de carro em Sines, quem anda de bicicleta em Sines, conhece bem este problema. Eu circulo bastante a pé em Sines e muitas vezes, e penso que alguns chineses se reverão no que vou dizer, sinto vergonha daquilo que vejo. Sentimos vergonha de ver os arruamentos como estão, de ver os jardins como se encontram, de ver a degradação da sinalização vertical e horizontal, de ver o problema de estacionamento que vivemos, de ver o problema de circulação e de trânsito que vivemos também em Sines, e portanto não há dúvida que é um problema. No entanto, o problema do espaço público em Sines não se resume só aos jardins, aos arruamentos, à sinalização. Há outro problema muito importante, que não tem sido referido, que é o das empreitadas falhadas por parte do município de Sines. Este Executivo demonstrou uma incapacidade gritante para começar e terminar uma obra, nem digo no prazo prometido, mas num prazo razoável. As empreitadas no município de Sines têm tido nos últimos anos, têm sido de 3 tipos, não têm sido mais do que isso. Temos as empreitadas que são, a maior parte delas pelo menos, anunciadas e nem sequer chegam a começar. Temos o Rossio, temos o Mercado Municipal, temos as empreitadas que são anunciadas, começam, interrompem a meio e ninguém sabe quando é que recomeçam. Temos as empreitadas que de facto começam e arrastam-se indefinidamente no tempo. Isto é um problema muito grave que temos em Sines e que demonstra a incapacidade operacional que o Executivo da Câmara Municipal de Sines tem tido em resolver estes problemas. Nós temos algumas medidas para o espaço público que já apresentámos. Olha, e aproveito para dizer o seguinte:
Já publicámos o nosso site há cerca de um mês, mais2025.pt, em que temos um draft, um esboço daquilo que será o nosso programa eleitoral, já com mais de 150 de medidas, penso eu. E, portanto, convido os chinienses e portugueses a irem visitar. Vão encontrar algumas destas medidas no site. Quero falar aqui de 3 medidas rápidas. Temos um programa, que é o programa Sines Verde 365, em que aquilo que pretendemos fazer é intervir sobre os jardins e sobre os espaços verdes do município de Sines. Intervir do seguinte modo: pretendemos fazer uma calendarização, uma programação das intervenções a fazer, que serão naturalmente diferentes em função de estarmos no verão ou no inverno. Serão intervenções regulares, serão intervenções constantes e diferentes em função da altura do ano em que nos encontremos. A parte fundamental deste programa é a programação, é a calendarização. E vamos fazer mais. Vamos colocar em cada jardim, em cada espaço verde da cidade de Sines e também do Porto Covo, uma placa física a dizer quando é que foi feita a última intervenção, o que é que foi feito, quando é que será feita a próxima e o que é que será feito na próxima intervenção. E vamos dizer mais. Vamos dizer quem é que é o responsável político, que será um membro do Executivo, ou o Presidente de Câmara, ou um vereador ou vereadora, responsável por garantir que este programa Sines Verde 365 é cumprido. E desta forma vamos conseguir começar a resolver o problema dos jardins. Depois temos outro programa, chamado Sines a Pé. Nós sabemos que temos um problema de nivelamento no concelho de Sines, sobretudo aqui na cidade de Sines. Temos problemas nos passeios, temos árvores no meio dos passeios, temos um conjunto de problemas que impedem que haja uma mobilidade, que não promovem a mobilidade suave por parte dos chineses e de quem cá vem. E nós queremos promover a mobilidade suave, queremos promover a circulação a pé, queremos promover a circulação de bicicleta, queremos eventualmente até promover a circulação de trotinete, mas sobretudo a pé e de bicicleta. E portanto vamos nivelar a cidade de Sines. É um programa de nivelamento da cidade de Sines, em que vamos ter intervenções também programadas ao longo do tempo, para garantir que ao fim de alguns meses já se vêem diferenças na cidade de Sines, diferenças significativas. E novamente aqui vamos dar a conhecer à população de Sines o que é que vai ser feito, quando é que vai ser feito e quem é o responsável político por este programa. Mas há outra medida que eu quero referir, que de alguma forma relaciona aqui a questão do espaço público, a da proximidade e transparência, e que já apresentámos também, que é a criação de uma plataforma online no site do município de Sines, portanto alojada no site do município de Sines, em que os chineses vão conseguir saber, vão conseguir informar sobre quais é que são as empreitadas a decorrer no concelho, qual é que é o propósito de cada empreitada, isto quase em tempo real, portanto com muitas atualizações ao longo da semana, qual é que é o propósito dessa empreitada, qual é que é o custo dessa empreitada, se teve financiamento comunitário ou se não teve financiamento comunitário, qual é que é o prazo previsto para terminar, se está atrasada ou não está atrasada, se está atrasada, porque é que está atrasada. É fundamental os chineses saberem isto e não têm sabido porque a Câmara Municipal não informa a população. Se está atrasada, porque é que está atrasada e quando é que vai terminar. E, portanto, estas são algumas medidas mais ou menos simples que vão ajudar a que nós possamos começar a resolver este problema que vivemos em Sines. No entanto, a resolução do problema do espaço público em Sines depende também de uma mudança total de postura por parte do Executivo. Nós temos de ser autarcas presentes, temos de estar na rua, temos de visitar as obras, temos de visitar os projetos e temos, sobretudo, de contactar com os trabalhadores do município de Sines. Nós temos mais de 520 trabalhadores e eu tenho a certeza absoluta que a grande parte deles gosta do trabalho que faz ou, pelo menos, dá tudo aquilo que tem para que Sines seja uma cidade e seja um concelho melhor. Nós temos de falar com estas pessoas, nós temos de comunicar com estas pessoas, nós não podemos ser autarcas ausentes. Nós temos vários trabalhadores no município de Sines que estão na Câmara de Sines há 10 anos, há 12 anos e que me dizem que nunca falaram com um membro do Executivo mais do que bom dia, boa tarde, nas escadas. Isto é inaceitável. Quando nós não comunicamos com as pessoas, quando não comunicamos com os trabalhadores, quando não lhes damos confiança e quando não os ouvimos, é natural que eles se sintam menos motivados para o trabalho. Mas sobre isso falaremos a seguir. Aqui o essencial, só para terminar, é uma mudança de postura. Vamos ser autarcas presentes. E com os trabalhadores da Câmara a efetuar essas pequenas obras ou empresas externas contratadas, Gonçalo? Há dois modelos. Não é? Há um modelo de privilegiarmos a intervenção por parte dos serviços da Câmara, dos trabalhadores da Câmara e de contratarmos externamente. Ora, nós temos uma Câmara bem apetrechada, com muitos trabalhadores, e ainda bem que os temos, e também com alguns meios técnicos. E, portanto, nós, naturalmente, vamos privilegiar a intervenção por trabalhadores do município de Sines. Portanto, a ação direta dos serviços e dos trabalhadores do município de Sines. Sem dúvida nenhuma, e quero deixar isto claro. No entanto, sabemos que em alguns momentos pode não ser possível fazê-lo. E quando não for possível fazê-lo, nós vamos contratar
externamente, quando não for possível. E não temos também, ao contrário de outras forças partidárias, preconceitos em fazê-lo. Aquilo que nós queremos é resolver o problema dos chinenses. Queremos resolver o problema dos chinenses com a Câmara Municipal. Nos momentos esporádicos em que isso não seja possível, vamos resolvê-lo de outra forma. Gonçalo, passando aqui para a segurança, e o Gonçalo é um jovem ainda que anda muitas vezes na rua à noite. Gonçalo, mas a população mais idosa, principalmente, queixa-se de que se sente insegura, pessoas estranhas na rua, algumas ruas escuras, a GNR está só em alguns locais. O que é que pode ser melhorado na sua opinião, Gonçalo? Olha, eu sou um jovem de Sines, que sobretudo vive em Sines, sim. E que conhece bem Sines. E que anda por Sines. E que sabe uma coisa básica, que é: Sines não é um concelho qualquer. Sines não é um concelho igual aos outros. Nós falaremos disso mais à frente, mas é uma nota que quero deixar. Sines merece mais do que tem tido e não é um concelho igual aos outros. E os chineses sabem. Sobre segurança e sobre proteção civil, penso que posso falar dos dois temas. Sines tem aqui localizado o maior porto do país, um porto de águas profundas, tem um parque industrial muito grande, tem várias empresas, tem empresas que se dedicam a atividades, enfim, com um nível de perigosidade elevado, e portanto Sines é um concelho com mais risco do que outros concelhos. E é também por esse motivo que não somos um concelho igual aos outros. E portanto precisamos que a Câmara Municipal de Sines seja mais ativa no processo de liderar a prevenção e a capacidade que temos de agir no caso de haver algum acidente industrial grave, porque pode acontecer. Nós sabemos naturalmente que as empresas têm os seus planos de intervenção, têm os seus planos de ação, têm planos de emergência, sabemos também que há muita exigência dentro das empresas em relação a estes fatores, mas a Câmara Municipal de Sines não pode ficar para trás. E connosco a Câmara Municipal de Sines não vai ficar para trás. Por exemplo, se nós formos ao site do município de Sines e procurarmos pelo Plano Municipal de Emergência, nós vamos ver que o Plano Municipal de Emergência que lá está tem décadas, tem provavelmente décadas. E está lá uma referência a dizer que o novo plano está a ser preparado. Ainda bem que está a ser preparado. Já vem tarde e devia ser preparado em conjunto com os chineses. Nós vamos liderar este processo, a seguir já vou às medidas concretas, vamos liderar este processo em conjunto com os chineses. A Câmara Municipal não pode ficar para trás. O que é que nós vamos fazer? Vamos organizar anualmente, a Câmara Municipal de Sines vai organizar anualmente as jornadas anuais da segurança e da proteção civil. Uma vez por ano, vamos discutir, não só com as empresas, como com outras entidades e, sobretudo, com o povo de Sines, os riscos que corremos em Sines, o que é que podemos fazer para prevenir e o que é que todos devemos fazer em caso de haver algum problema, em caso de haver algum acidente industrial grave. Vamos discuti-lo em conjunto com os chineses e com os portugueses, uma vez por ano, nestas jornadas anuais da segurança. Porquê? Porque vamos liderar este processo. A Câmara Municipal de Sines vai liderar o processo e o Presidente de Câmara é o responsável máximo pela proteção civil e, portanto, é um tema que me preocupa bastante. Em relação à segurança pública, se quisermos. Bom, Sines não é um concelho perigoso, no meu entendimento. No entanto, também sabemos que não circulamos em Sines a pé da mesma forma, sobretudo à noite, da mesma forma que circulávamos há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. As coisas mudaram e nós temos que constatar isto com serenidade e agir com serenidade e com eficácia também. E por as coisas terem mudado ligeiramente, a Câmara Municipal também precisa de mudar a sua ação. O que é que nós vamos fazer? Vamos instalar um sistema de videovigilância, naturalmente. É um assunto que tem sido falado por várias candidaturas e nós vamos fazê-lo. Vamos instalar este sistema de videovigilância, sobretudo no centro histórico de Sines, mas eventualmente também noutras localizações. Os chineses podem estar descansados em relação ao seguinte: as suas liberdades, os seus direitos e as suas garantias ficam resguardados com a instalação deste sistema. As imagens só podem ser utilizadas pelos órgãos de polícia criminal, portanto, para efeitos de prevenção e ação penal, e, portanto, podem ficar descansados que a sua privacidade fica resguardada, fica salvaguardada com este sistema. Mas é importante instalar-lo, porque olha, os comerciantes do centro histórico provavelmente são consensuais em relação à necessidade de instalarmos este sistema de videovigilância, porque sente-se essa necessidade, e eu, novamente, que vivo no centro histórico de Sines e que circulo de dia e às vezes circulo à noite também, sei que é necessário fazê-lo. O Executivo do Partido Socialista disse-nos que começou esse processo, ou seja, que tinha a intenção de instalar este sistema de videovigilância, mas que, por motivos variados, ainda não foi possível. Ora, nós queremos ultrapassar estas limitações e queremos instalar este sistema de videovigilância no mandato de 2025-2029. Isso é claro. Em relação, continuando aqui na área da segurança, eu
e nós privilegiamos a segurança feita pela Guarda Nacional Republicana, pela GNR em Sines. É preciso termos mais efetivos em Sines e precisamos também de construir um novo quartel da GNR. Nós sabemos que o quartel não tem as condições que aqueles homens e aquelas mulheres necessitam. Quem conhece Sines sabe que o quartel está ali enfiado, encafuado entre prédios, entre casas. Sabemos que o quartel só tem uma saída, por exemplo, que não tem o espaço necessário. Até, olha, por exemplo, para o aparcamento de viaturas. Não tem o espaço necessário para o aparcamento de viaturas. E sabemos que há vários anos, no plano de pormenor da Zona Norte, portanto, perto do Centro de Saúde Novo, perto das Barradas, naquela zona que vai até às Percebeiras, existe um terreno que foi destinado para a construção do novo posto da GNR. E é isso que nós vamos fazer. Vamos negociar com o governo português, vamos negociar com o Ministério da Administração Interna a construção desse posto da GNR em Sines. É um terreno que está bem localizado, é um terreno que tem bons acessos, é um terreno que está perto da maior avenida de Sines, a Avenida General Humberto Delgado, que atravessa Sines de um lado ao outro, e portanto vamos fazê-lo. E vamos agir junto do governo português para termos também mais efetivos da GNR, porque novamente Sines não é um concelho qualquer. Sines não merece só o básico dos básicos, e nós vamos falar com o governo português e vamos garantir um reforço de meios da GNR em Sines. E temos uma vantagem. Por sermos um movimento independente, nós podemos falar e falamos com qualquer governo. Não temos preconceitos. Nós podemos falar com o governo atual do PSD, da AD, e podemos falar com governos de quaisquer outras cores políticas. Isso é, sem dúvida, uma vantagem dos movimentos independentes. E, portanto, vamos fazê-lo. Além disso, vamos fazer também um plano para reordenar a circulação rodoviária em Sines. Novamente, os sinienses que vivem em Sines e que circulam em Sines, seja a pé e aqui sobretudo de carro, sabem que muitas vezes o trânsito em Sines é caótico. Sabem que há muitos constrangimentos. Temos de fazer esse plano, temos de apresentar esse plano aos chineses e temos depois de o colocar em prática para resolvermos esse problema. Isso leva-me, por exemplo, ao terminal rodoviário também, que é uma das queixas da população. Gonçalo, também que ideias é que tem para isso? Um novo terminal rodoviário? Que ideia é que tem? Vamos falar então de transportes e de acessibilidades. Eu vou falar sobre o terminal rodoviário, mas antes quero fazer uma introdução. Sines precisa de melhores acessibilidades e precisa de melhores transportes. Novamente, nós não somos um concelho qualquer e por não sermos um concelho qualquer precisamos de um reforço dos transportes e das acessibilidades. E dentro dos transportes e das acessibilidades nós temos dois temas diferentes. Temos aquilo que depende da Câmara Municipal de Sines e temos aquilo que não depende da Câmara Municipal de Sines. Começando por aquilo que não depende da Câmara Municipal de Sines, que depende da ação do governo português, em concertação muitas vezes com os municípios. Precisamos de garantir que temos autoestrada de Sines até Lisboa. Precisamos de garantir que a A26 é terminada. Nós sabemos, e os chineses sabem, que o troço Relvas Verdes, Roncão, está em andamento, portanto as obras estão a andar, provavelmente, penso eu, estarão prontas no próximo ano. Precisamos de garantir que logo a seguir começa o troço Roncão, Grândola Norte. Grândola Norte. Precisamos de ligar Sines, a Grândola Norte, da autoestrada, e depois a Lisboa. Isso é fundamental, não só para os chineses, como para a própria competitividade do Porto de Sines e das empresas de Sines. Muitas destas empresas referem-nos que têm capacidades operativas para fazer mais, para produzir mais, mas que não conseguem porque têm limitações do ponto de vista das infraestruturas públicas. E, portanto, terminar a ligação rodoviária da A26 para termos a autoestrada de Sines para Lisboa. Depois, outro tema muito querido aos sinienses, que é o da ligação ferroviária, e já vou ao terminal rodoviário. Precisamos de reabilitar a ligação ferroviária a Sines. Nós sabemos que este tema é provavelmente mais ambicioso do que o tema da ligação rodoviária da autoestrada. Sabemos que as obras na autoestrada estão a decorrer e que a intervenção que é necessária para voltarmos a ter um percurso ferroviário de passageiros a partir de Sines não existe. Ainda, pelo menos com, digamos, a visibilidade que nós gostávamos. Vamos pressionar o governo português, vamos atuar junto do governo português para que isso aconteça. É fundamental, novamente, não só para a população de Sines, como para as empresas de Sines. E, portanto, vamos fazê-lo. Agora, vamos àquilo que depende da Câmara Municipal de Sines. Perguntou sobre o terminal rodoviário. Eu, em primeiro lugar, quero dizer que uma terra virada para o futuro, uma terra virada para o mundo, um porto industrial onde todos os dias chegam pessoas dos mais diversos lugares, pessoas das mais diversas ascendências, para trabalhar e para visitar Sines, nós não podemos simplesmente aceitar
termos um terminal rodoviário como aquele que temos atualmente. E não é por agora, há poucas semanas ou há poucos meses, o terminal ter aberto as portas e de facto ter uma porta aberta onde cabem 4, 5, 6 pessoas. Eu conheço bem aquele terminal porque apanhei, eu e muitos chineses, várias vezes o autocarro para Lisboa. Sei que aquilo não tem as mais pequenas condições. E, portanto, a Câmara Municipal tem de construir um terminal multimodal que tenha também o serviço de terminal rodoviário. É uma ilusão dizer-se que isto não depende da Câmara Municipal de Sines e que a Câmara Municipal de Sines nada pode fazer para que isto aconteça. Existem vários terminais rodoviários um pouco por todo o país que foram construídos por parte das câmaras municipais, com os seus meios e depois tendo ou não tendo financiamento externo, mas foram construídos pelas câmaras municipais. É isso que nós queremos fazer. Nós não vamos ficar à espera de ninguém. Vamos construir este terminal rodoviário e depois, naturalmente, será concessionado às empresas. Enfim, isto é... E naquele local ou noutro local? Noutro local. Ali não temos condições, nem de espaço, nem de centralidade, será noutro local. Mais à frente apresentaremos esse projeto. E, portanto, deixo esta intenção, esta prioridade. Construir o terminal multimodal com também terminal rodoviário pela Câmara Municipal de Sines. Mas, só para terminar, ainda sobre os transportes, porque este tema é importante, sobretudo em Sines, temos um circuito de transportes urbanos. Este circuito foi criado em 2005, portanto há 20 anos, faz 20 anos, e em 2022 foi concessionado à rodoviária do Alentejo. Ora, é natural que um circuito que foi criado em 2005, 20 anos depois, precise de uma atualização. E, portanto, precisamos de atualizar esse circuito. Precisamos de trabalhar junto da rodoviária para atualizar este percurso, para alargar as horas de funcionamento deste circuito, para garantir que para em sítios em que neste momento não para, ou pelo menos não para às horas que era suposto parar. E, portanto, esta é outra intenção que temos para o mandato 2025-2029. Mas, novamente aqui, quero dizer o seguinte: a Câmara Municipal de Sines vai ser ativa, vai ser enérgica e vai ser reivindicativa no sentido de termos no nosso território aquilo que precisamos ter. Sines não é um concelho qualquer, nós temos de ter isto em consideração. Nós precisamos de mais do que o básico, nós precisamos de mais do que o mínimo e precisamos de boas acessibilidades e de bons transportes em Sines. Em relação aos transportes urbanos, defende que seja a rodoviária a efetuar este transporte ou pode voltar para a Câmara Municipal? Esse assunto teremos de ver depois junto da rodoviária. O que eu defendo, e é uma posição de princípio, é a seguinte: temos de intervir para atualizar este circuito de transportes que existe em Sines e que neste momento continua a servir muitos chineses, o que é positivo. Olha, e quem vive em Sines e quem passa algum tempo em Sines consegue ver diariamente várias pessoas que talvez não esperávamos que andassem no transporte, mas que utilizam aquele transporte para irem às compras, para irem para os seus trabalhos, para irem ter com as suas famílias. É um transporte que continua a ter um objetivo visível e importante e um propósito visível e importante. Essa questão será vista depois com a rodoviária. Passando aqui para a organização dos serviços municipais, há quem diga que a máquina não está oleada para funcionar bem. O que é que pode ser alterado, na sua opinião, para olear esta máquina, se permite o termo? Olha, este tema é fundamental. Eu há bocadinho toquei brevemente no número de trabalhadores que temos. Temos 520 trabalhadores. E nós temos de ter, do ponto de vista da organização dos serviços municipais, temos de ter medidas para dois grupos. Precisamos ter medidas para os trabalhadores da Câmara Municipal de Sines e precisamos ter medidas para todos os chineses, começando pelos trabalhadores. Já apresentámos várias medidas, eu vou relembrá-las e vou explicá-las. O maior problema que vivemos na Câmara Municipal de Sines, ou um dos maiores problemas, é a incapacidade que o Executivo tem de comunicar com os trabalhadores. Isto é gritante e é um problema muito grave que afeta o trabalho que é feito também. Portanto, vamos garantir que todos os trabalhadores da Câmara Municipal de Sines são ouvidos, ou pelo Presidente de Câmara, ou pelo vereador ou vereadora, para uma conversa individual, pelo menos uma vez por ano. Idealmente 6 em 6 meses, mas isso não podemos prometer. Pelo menos uma vez por ano, para uma conversa individual, privada, em que vamos falar sobre o trabalho, vamos falar sobre o que é que está a correr mal, sobre o que é que está a correr bem, sobre o que é que podemos melhorar e vamos ouvir os trabalhadores da Câmara Municipal de Sines. Eu tenho a certeza que as minhas capacidades de liderança e de comunicação vão ajudar os trabalhadores a fazer um melhor trabalho do que fazem. Fazem um bom trabalho, mas a fazerem um trabalho ainda melhor. Mas estou certo, tenho a certeza absoluta que a experiência destes trabalhadores e que o conhecimento que têm do terreno
farão de mim também um presidente melhor e farão da nossa equipa de vereadores e vereadoras uma equipa melhor. E, portanto, vamos ouvi-los a todos uma vez por ano, pelo menos. Depois vamos criar um plano anual de formação para os nossos trabalhadores. Nós sabemos que é uma exigência na administração pública, sabemos que é uma exigência, naturalmente, também no setor privado e que na Câmara Municipal de Sines não existe. Nós temos de ter um plano de formação adaptado às necessidades de cada trabalhador, à função que desempenham, à idade que têm e ao percurso profissional que têm e que eventualmente podem vir a ter. E precisamos ter este plano de formação por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque trabalhadores mais bem formados e com mais formação e aprendendo ao longo do tempo vão fazer um trabalho melhor, e ao fazerem um trabalho melhor vão beneficiar todos nós, os sinienses e os portugueses, mas também porque, e este aspecto é importante, temos de respeitar cada trabalhador como uma pessoa, como um fim em si mesmo, e temos de respeitar o percurso que o trabalhador fez no passado e que pode fazer no futuro. E temos de lhe dar as ferramentas para ser individualmente um melhor trabalhador do que aquilo que é em cada momento. É isso que eu faço no meu trabalho e é isso que os trabalhadores também, todos, fazem, têm de fazer ainda mais. Portanto, plano anual de formação. Depois, queremos construir manuais de procedimentos para todas as funções da Câmara Municipal de Sines. Todas as empresas têm manuais de procedimentos para prevenir problemas como a saída de um trabalhador, como a reforma de um trabalhador, e, portanto, temos de ter manuais de procedimentos em todos os serviços que neste momento não existem, connosco vão passar a existir. E aqui quero falar também do seguinte. Nós temos 59% dos trabalhadores da Câmara Municipal de Sines com mais de 50 anos, 59% com mais de 50 anos, e temos 40%, cerca de 40%, com mais de 55 anos. O que é que isto significa? Significa que nos próximos 10 anos, nos próximos 8 anos, vamos ter muitos trabalhadores a reformarem-se, a atingirem a idade da reforma. E isto preocupa-nos e preocupa-me. E não temos visto o Executivo ser capaz de mostrar uma estratégia para resolver este problema. Nós sabemos que na função pública estamos muito mais limitados na forma como podemos premiar um trabalhador. Sabemos que no privado existem algumas formas, os prémios de mérito e tudo isso. Sabemos que na função pública podem existir algumas formas, os prémios de desempenho, a opção gestionária, mas que estão limitadas. Estão limitadas naquilo que podem fazer por cada trabalhador, desde logo ao nível do número de trabalhadores, das funções, enfim, existem limitações claras. E, portanto, além de tentarmos, na medida do que nos for possível, remunerar melhor os trabalhadores da Câmara Municipal de Sines, nós temos de os tratar melhor. É fundamental tratarmos melhor os trabalhadores da Câmara Municipal de Sines para que se sintam melhor naquilo que fazem, para que sejam melhores trabalhadores. E, portanto, a comunicação e a liderança é fundamental. Para os sinienses, para a população em geral, nós deparamos com situações que são inacreditáveis. Ao longo deste mandato falámos com dezenas de pessoas, e repito, dezenas de pessoas, que têm pedidos de atendimento com membros do Executivo, não só com o Presidente de Câmara, com membros do Executivo que têm anos e que não foram recebidas, nem sequer lhes disseram que não. Olhe, não o vamos receber, o que já seria grave, mas nem isso disseram. Não é? E, portanto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos garantir que todas as pessoas que peçam um atendimento com qualquer membro do Executivo, seja com o Presidente de Câmara ou com vereadores ou vereadoras, serão recebidos no prazo máximo de um mês, a partir do momento em que fazem o pedido de atendimento. E digo mais, vamos garantir que depois de tomarmos posse, nos 4 meses seguintes, vamos receber todas as pessoas que têm pedidos de atendimento pendentes. Isto é fundamental. Temos de melhorar a comunicação não só com os trabalhadores, como com o povo de Sines. Temos outras medidas, olha, por exemplo, temos a criação da plataforma para acompanhamento das empreitadas que estão a decorrer. Vamos ter também um dia por semana, uma manhã, uma tarde por semana, em que o Executivo irá em grupo para a rua, falar com as pessoas, ver as obras, perceber aquilo que se passa no terreno e, portanto, são prioridades que temos, sem dúvida nenhuma, tratar melhor os trabalhadores e comunicar melhor com a população de Sines. Olha, vou-lhe dizer mais uma que é importante e que nós temos insistido ao longo deste mandato, mais duas, na verdade. Transmissão online das Assembleias Municipais e das reuniões de Câmara Públicas. É uma realidade em qualquer concelho e Sines não é um concelho qualquer.
Sines é um concelho que merece mais do que o básico, que merece mais do que o mínimo, e nós temos de transmitir as assembleias municipais e as reuniões de Câmara públicas para que as pessoas que não podem, por um motivo ou por outro, vir ou estar presentes nos espaços do concelho, saibam o que lá se passa. Isto é feito um pouco por todo o país. Vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo no prazo de 6 meses depois de começar o mandato. Portanto, o mandato começará fim de outubro, novembro, teremos isto feito até abril. Essa é uma promessa que deixo aqui perante todos. Mas vamos também ter, só para terminar esta parte, em vigor, na Câmara de Sines, o orçamento participativo. Foi uma pretensão nossa ao longo deste mandato. Várias vezes pedimos ao Presidente e ao Executivo para que começasse a vigorar o orçamento participativo. Os chineses sabem o que é o orçamento participativo, mas de todo modo, rapidamente. É uma maneira que nós temos de alocar uma verba, um montante financeiro, que pode ser maior ou menor, a uma medida que seja escolhida pelos chineses, que seja votada pelos chineses. Vamos fazê-lo. Será impossível fazê-lo para o ano seguinte, para 2026, porque o mandato começará no fim de outubro, início de novembro, mas para o ano seguinte, certamente que esta medida estará em vigor. Mas vamos mais longe ainda. Vamos ter também o orçamento participativo jovem, que funcionará da mesma forma que o orçamento participativo geral, mas para os jovens. E o orçamento vai ter uma verba que irá ser definida pela própria autarquia e depois será inserida no orçamento municipal do ano seguinte, é como a Câmara Municipal de Odmira faz, é assim que vai funcionar? Exatamente, nós temos uma verba que será decidida pelo Executivo, portanto não vamos adiantar neste momento qual é que é a verba. Teremos uma verba para o orçamento participativo geral e para o orçamento participativo jovem. Claro que esta verba tem de estar prevista no orçamento e vamos conseguir também desta forma fazer com que as pessoas, fazer com que os sinienses e portugueses participem na vida do município de Sines, na vida do nosso concelho, porque eles vão escolher, dentro dos limites que vão ser definidos, porque isto não pode ser uma coisa sem regulamento, como é evidente, será uma coisa bem regulamentada, mas dentro dessa regulamentação, os sinienses e portugueses vão escolher uma intervenção para ser feita, ou mais do que uma intervenção, para ser feitas, escolhidas por eles. Passando para as iniciativas que a própria Câmara Municipal organiza, como o Festival Músicas do Mundo, as Tasquinhas, a Mar e muitas outras, é para continuar como está? Tem aqui algumas ideias para alterar o que está a ser feito? Já lá vou, mas primeiro vou falar um bocadinho sobre cultura. A cultura é importante porque não só contribui para a atratividade de Sines, como promove a coesão entre os municípios, entre os sinienses e os portugueses. E nós damos importância à cultura. E a nossa intervenção cultural é regulada por um princípio. Nós queremos ter cultura para todos. Nós não queremos ter uma cultura apenas elitista. Queremos ter uma cultura para todos os sinienses. Para mim, pessoalmente, é cultura nós termos, por exemplo, uma palestra de um grande realizador conhecido internacionalmente que venha a Sines. É cultura termos uma exposição no Centro de Artes. Olha, é cultura termos um pequeno concerto que é dado, por exemplo, no Festival Músicas do Mundo, ali no Largo Poeta Bocage ou no Largo ou na Praça Tomás Ribeiro. Isso também é cultura. É cultura termos, por exemplo, a Feira do Mar. É cultura termos uma mostra gastronómica. Portanto, para nós, a cultura é lata. Temos dois princípios. Temos dois eixos. Cultura no Centro Histórico. Temos em Sines, no Centro Histórico de Sines, 4 edifícios importantes, que podem ser 4 palcos culturais. O Castelo de Sines, um palco cultural por excelência. O Centro de Artes de Sines. Temos de garantir que temos mais sinienses a entrar no Centro de Artes de Sines e mais turistas também. O Centro Cultural Américo Nunes, onde muitos sinienses nasceram, quando era no passado a maternidade. Queremos reabrir o Centro Cultural. Vamos negociar com a Santa Casa da Misericórdia de Sines a reabertura do Centro Cultural. Nós conhecemos muito bem a história do Centro Cultural e sabemos muito bem por que motivo é que não está aberto. Eu não vou agora explicar isso, mas no outro dia explico. Reabrir o Centro Cultural. E garantirmos que estas 4 infraestruturas, estes 4 equipamentos que temos no Centro Histórico de Sines, se relacionam entre si, que partilham público, que remetem as pessoas de um equipamento para o outro. As pessoas, quando vão ao Centro de Artes, têm de saber, ainda mais do que sabem atualmente, no futuro, o que é que se vai passar no Centro Cultural, o que é que se vai passar no Castelo, o que é que se passa na Escola de Artes de Sines, que é outro equipamento importante. E nesse caso, primeiro eixo, intervenção cultural no Centro Histórico de Sines, com estes 4 equipamentos fundamentais. Mas vamos mais longe, queremos levar a cultura aos bairros e, portanto, temos um programa, que inclusivamente já apresentámos, mas que eu explico, que é o programa A Cultura Mora Aqui. O que é que nós vamos fazer com este programa? Vamos levar as iniciativas culturais aos bairros de Sines. Vamos dividir Sines em 12 zonas,
em 12 bairros, e vamos garantir que todas elas têm, pelo menos, uma vez por ano, uma iniciativa cultural de algum porte, portanto uma iniciativa cultural substancial, a acontecer nessas zonas, a acontecer nesses bairros de Sines. E desta forma conseguimos levar a cultura aos bairros que atualmente não tem sido feito na medida daquilo que nós entendemos que deve ser pela Câmara Municipal de Sines e pelo Executivo da Câmara Municipal de Sines. E vou-lhe dizer mais, nós sabemos que os trabalhadores da cultura desta divisão estão disponíveis para o fazer, do Serviço de Cultura, estão disponíveis para o fazer, querem trabalhar mais, têm ideias para Sines e nós vamos ouvi-los e vamos construir um programa cultural com eles. Sobre as iniciativas. O Festival de Músicas do Mundo. 3 coisas rápidas sobre o Festival de Músicas do Mundo. Primeira, é para continuar. Eu não sei sobre as outras candidaturas, mas com o mais, o Festival de Músicas do Mundo vai continuar. Faz parte da identidade de Sines e deve continuar. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, não pode continuar como tem continuado até o momento. Nós temos 2 dimensões no festival. Temos a parte artística, que não é responsabilidade direta do Executivo, enfim, há uma equipa, uma direção artística que tem essa responsabilidade e que tem feito o seu trabalho, e depois temos a parte da relação do festival com o espaço público, com Sines. E é aí que nós queremos intervir. Queremos fazer 2 coisas. Queremos dar melhores condições aos visitantes, aos festivaleiros que venham a Sines, melhores condições ao nível do acampamento, melhores condições ao nível dos transportes, melhores condições ao nível de outras ferramentas que são importantes para terem uma melhor estadia em Sines. Olha, desde logo, mais casas de banho públicas, mais pontos de carregamento de telemóveis, tudo isso é importante. Melhorar a experiência do festivaleiro que vem ao Festival de Músicas do Mundo. Mas não podemos esquecer que durante o Festival de Músicas do Mundo temos muitos sinienses que continuam a fazer a sua rotina diária, que vão para o trabalho, que vão visitar as suas famílias. Olha, eu por acaso costumo ter férias, costumo marcar férias sempre para o Festival de Músicas do Mundo. Mas há muita gente que não marca. Naturalmente, não tem que o fazer. E durante aquela semana continua a fazer a sua vida. Tem de estacionar o carro, tem de sair de casa, tem de ir às compras, tem de circular a pé e de carro. E nós vimos que o que aconteceu nos últimos 3 anos, diria 2025, 2024 e 2023, sobretudo neste ano, foi um excesso completo. Portanto, temos de resolver esse problema. Temos de ter uma área de campismo melhor, maior, mais bem apetrechada, para que as pessoas não sejam obrigadas, nem se estabeleçam, nem acampem junto à casa mortuária, no Rossio, na Alameda e noutros sítios. E, portanto, resumindo, continuar com o festival, dar melhores condições aos festivaleiros e aos visitantes, mas garantir que os sinienses que cá estão durante o festival podem fazer a sua vida. Isto festival. E leva-nos isso ao Parque de Campismo também. Qual é a sua opinião? Reabrir o Parque de Campismo para que os festivaleiros possam lá ficar? Em primeiro lugar, sinto pena por ver o Parque de Campismo no estado em que se encontra. Quem conhece Sines sabe que o Parque de Campismo, olha, na década de 60, na década de 70, era um ponto de encontro fantástico entre turistas que vinham de toda a Europa, vinham até de fora da Europa para Sines e ficavam no Parque de Campismo. Sabemos também que muitos sinienses frequentavam o Parque de Campismo e dá dó a qualquer siniense ver o Parque de Campismo fechado. Agora, temos de ser cuidadosos. O Parque de Campismo, neste momento, pelo menos de acordo com aquilo que nos é dado a saber pelo Executivo, é um problema mais jurídico do que político e é um processo judicial a correr. O que é que nós pretendemos fazer? Se for possível voltar a trazer a discussão para a mesa das negociações e negociar com o promotor, é isso que faremos. E vamos privilegiar, como é óbvio, esta solução, porque é sempre melhor do que estarmos nos tribunais. Se depois de tentarmos tudo aquilo que nos for possível, e vamos tentar mais do que o atual Executivo tentou, temos o problema bem diagnosticado, conhecemos o histórico do Parque de Campismo por várias razões que os chineses também saberão, e vamos procurar resolver este problema até ao fim das nossas forças, até ao fim das nossas energias. Se não for possível, teremos de, continuar pela via judicial, mas não é isso que pretendemos agora. Pretendemos resolver o problema do Parque de Campismo. No entanto, sabemos que não vai ser resolvido, olha, para o próximo Festival de Músicas do Mundo, por exemplo. E, nesse caso, sabemos que vamos precisar, no próximo Festival de Músicas do Mundo, de ter outro espaço para campismo. Eu acho que o espaço atual, o espaço à volta do pavilhão multiusos, não é um espaço negativo, é um espaço interessante. No entanto, temos de melhorar aquele espaço, temos de pôr sombras, temos de fazer tudo aquilo que eu já disse. Descendo a avenida e voltando aqui um pouco atrás para as Tasquinhas
e também na própria avenida, o que é que pode ser feito para atrair mais pessoas à avenida? E as tasquinhas, pensa que é um modelo que deve continuar? A seguir vamos falar de turismo, certamente. Sim. Eu vou já tocar num ou outro ponto sobre turismo. Começando pela avenida. A Avenida Vasta Gama, como os chineses se lembram, era uma autoestrada, praticamente, uma força de expressão. Tinha 2 faixas para cada lado e tinha um passeio pequeno. O executivo anterior ao executivo do Partido Socialista optou, na minha visão, bem, por promover a circulação a pé e de bicicleta na avenida. Ou seja, temos um passeio grande e conseguimos, desta forma, ter um sítio para as pessoas se encontrarem, para as pessoas conversarem, para as pessoas passarem algum tempo de qualidade. No entanto, se não tivermos atrações na Avenida da Praia, as pessoas vão descer pela zona do Pontal, vão fazer uma caminhada até à Doca Pesca e não vão ter sítio nenhum onde parar, ou praticamente sítio nenhum onde parar. Nós queremos ter mais atrações na Avenida Vasta Gama, na Avenida da Praia. Tem sido feito um bom trabalho pelo Serviço de Desporto, com a iniciativa Sines em Movimento, tenho de o admitir. É um trabalho positivo que está a ser feito pelos serviços da Câmara Municipal de Sines e deve continuar e deve melhorar. Deve melhorar até porque os próprios trabalhadores estão prontos para o melhorar. Mas devemos ter mais, devemos promover, devemos facilitar, devemos encontrar forma de garantir que temos alguns pontos de comércio, mesmo que sejam temporários, na Avenida da Praia. Refiro-me a restaurantes, refiro-me a bares, refiro-me a até exibições culturais. Uma medida do nosso programa para a Avenida da Praia é, por exemplo, uma coisa tão simples como termos, nas noites de verão, cinema ao ar livre na Avenida Vasco da Gama. Vamos fazê-lo, são coisas fáceis de serem feitas. Queremos envolver os empresários, queremos envolver as associações locais, queremos envolver o povo de Sines. Porque precisamos de uma avenida melhor do que aquela que temos, com mais vida, durante mais tempo, apesar do esforço que tem sido feito nestes últimos, enfim, diria, sobretudo neste ano e no ano anterior. Mas precisamos também de garantir que temos mais pessoas a chegar à Avenida da Praia. E eu quero falar sobre um tema importante, que é o tema do elevador. Muitos chineenses têm estados de alma em relação ao elevador. Uns gostam muito, outros gostam um bocadinho, outros não gostam nada. Uns queriam que fosse construído, outros querem que seja destruído. Aliás, há candidaturas, que já o disseram, que querem que o elevador seja destruído. Isso para mim é uma coisa sem nexo, absolutamente nenhum. Eu não tenho nenhum estado de alma em relação ao elevador. O elevador foi construído, o elevador pode prestar um serviço importante, que é garantir que as pessoas conseguem chegar à Avenida da Praia. E, portanto, este Executivo não colocou o elevador em funcionamento, ou não o recolocou em funcionamento, no nosso entendimento, por uma implicância política com o Executivo anterior. Nós vamos colocá-lo. E vamos colocá-lo por um motivo simples. Porque o elevador existe para servir os chineses e os portugueses. Mas queremos fazer mais. Queremos, por exemplo, melhorar o acesso que há à Praia Vasta Gama pela Zona Norte. Portanto, pela Doca Pesca, ainda pela extensão da Avenida General Humberto Delgado. Todos sabemos o estado do piso daquela avenida. Circular ali é muito difícil, tanto para os automóveis como, sobretudo, para as pessoas. O passeio existe só de um dos lados. Portanto, queremos melhorar os acessos à avenida. Sobre as tasquinhas. As tasquinhas, eu penso que qualquer siniense, qualquer pessoa do povo de Sines, como nós que frequenta as tasquinhas, percebe que as tasquinhas precisam de ser reformuladas. Portanto, precisamos de alterar as tasquinhas. Nós somos a favor de um modelo que seja uma mostra gastronómica daquilo que de melhor se faz em Sines. No entanto, por prudência, por precaução, só vamos propor um projeto final para as tasquinhas depois de chegarmos ao Executivo da Câmara Municipal de Sines e de falarmos o tempo que for necessário com todas as pessoas que participam no processo das tasquinhas, tanto tasqueiros, associações e comerciantes, como os trabalhadores do município de Sines que colaboram no processo de divulgação e de execução das tasquinhas e que conhecem as tasquinhas há muitos anos. Agora, uma coisa é certa, vamos propor um projeto para as tasquinhas ainda durante o ano 2025 para ser feito em 2026. Sobre turismo. É isso que vamos. Sobre turismo, vamos para o turismo. Propostas é que tem. Sobre o turismo. Precisamos de perceber uma coisa. Sines é um dos poucos concelhos em Portugal que consegue combinar um parque industrial pesado, com grandes indústrias, com, de certo modo, a manutenção de uma beleza natural, não digo intacta, mas ainda muito visível, e que nós vemos todos os dias, que a amamos todos os dias, que a frequentamos todos os dias. Olha, vou-lhe dizer, um parênteses rápido, para lhe dizer que
gosto muito de vir do Porto Covo para Sines à noite, pela praia de São Torpes, numa noite de verão, e de olhar até para Sines, para a Baía, para as luzes do Porto de Sines. Pessoalmente gosto de o ver. Temos de perceber isto. Temos de perceber que Sines é a única praia urbana entre a zona de Setúbal e o Algarve e temos de valorizar os nossos recursos. Precisamos, desesperadamente, de fazer diminuir a sazonalidade do turismo em Sines. Precisamos de garantir que trazemos pessoas para Sines na chamada época baixa. Portanto, entre o fim de setembro e, se quisermos, abril, maio. E nós vamos conseguir fazê-lo. Sabe porquê? Porque temos um clima favorável. Nós podemos facilmente vender o clima de Sines, que em março, que em novembro, que até em outubro e depois disso é um clima com 18, com 19, com 17 graus. Nós podemos vender este clima a um nacional da Suécia, da Finlândia, da Inglaterra, da Escócia, a um americano, por exemplo. É isso que vamos fazer, mas para o fazermos precisamos ter uma estratégia. Isto não pode ser feito ad hoc. Nós não podemos chegar aqui e dizer que, enfim, queremos ter uma medida qualquer sem apresentarmos um projeto. E nós temos um projeto para o turismo, um projeto estratégico. Vamos criar uma marca para Sines que promova o melhor que o nosso concelho tem. E o que é o melhor que Sines tem? Muita coisa. Beleza natural, praias, mar, identidade cultural, gastronomia, pesca, a recepção que os chineses fazem. Vamos combinar tudo o que temos para oferecer de bom, que é muita coisa, vamos embalar isto dentro de uma prenda e vamos oferecê-la, ou vamos vendê-la, na verdade, ao turista. Fundamental para esta marca vai ser este pensamento estratégico de vender Sines durante a época baixa. Aqui o Porto Covo tem um papel importantíssimo. Eu acompanhei as outras entrevistas e vi que, no geral, nesta campanha não se tem falado sobre o Porto Covo. Precisamos de falar sobre o Porto Covo. Sobre o Porto Covo do ponto de vista turístico. Vamos criar um plano de eventos que vai decorrer entre outubro e maio para atrair pessoas para o Porto Covo. Nós sabemos que a sazonalidade do Porto Covo hoje já não é a mesma de há 20 anos, por exemplo, mas sabemos que existe e temos de atrair pessoas para irem ao Porto Covo durante esta chamada época baixa. Vamos fazê-lo com a criação de um plano, de um programa de iniciativas culturais, de iniciativas gastronómicas e de iniciativas desportivas. Para isso vamos contar, como é óbvio, com os empresários do Porto Covo, que têm mostrado uma grande abertura para que isto aconteça. E, portanto, para o turismo é isto que nós privilegiamos. Mas, olha, falando sobre a Rota Vicentina. A Rota Vicentina, e em concreto o Trilho dos Pescadores, atrai por ano dezenas de milhares de pessoas para Sines. Dezenas de milhares de pessoas para Sines. E nós temos de ter uma relação mais próxima com a Rota Vicentina. Temos de comunicar mais com a Rota Vicentina. Temos de vender o nosso território juntamente com a Rota Vicentina. E, portanto, queremos apoiar mais a Rota Vicentina, queremos dialogar com o Parque Natural para podermos instalar, sabemos que é possível, em alguns dos pontos desta Rota Vicentina, equipamentos pequenos equipamentos de mobiliário urbano até para ajudar os caminhantes, que os vemos a sair de Sines muitas vezes, mas queremos fazer mais. Queremos ter uma rota que comece na cidade de Sines. Mas nós, na verdade, já temos. Nós temos o roteiro do Centro Histórico. Eu ouvi o entrevistado de ontem dizer que queria criar um roteiro dos museus de Sines. Nós já temos esse roteiro. Foi criado em 2014 pelo Museu de Sines, que faz um bom trabalho. Esse roteiro passa, por exemplo, pelo Forte do Revelim, passa pela Igreja Matriz, passa pela Igreja de Nossa Senhora das Salas, olhe, passa pela Calheta, passa pela Primorosa. Os chineses sabem o que é a Primorosa. Eu vivo perto da Primorosa. Claro que a Primorosa não é um sítio público que se pode visitar, mas podemos circular à volta da Primorosa. E, portanto, este roteiro, o roteiro do Centro Histórico, existe, não é? Nós queremos vender o começo da Rota Vicentina na cidade de Sines. Temos todas as condições para que possamos começar uma rota na cidade de Sines e não só no Porto Covo. Isto é fundamental. Mas queremos fazer mais. Queremos organizar a Feira do Mar. Eu tenho algumas coisas a dizer sobre a Feira do Mar. Temos cerca de 6 minutos. Sobre a Feira do Mar. A Feira do Mar tem sido, não foi organizada nos últimos anos, mas da última vez que foi organizada foi uma feira fria. Foi uma feira onde não se sentia vida. Eu fui convidado como vereador a estar presente e estive presente. Estive presente em algumas das palestras, mas eu vou-lhe dizer o seguinte: eu vi tudo menos mar. Na Feira do Mar, eu vi tudo menos mar. Nós vamos organizar novamente a Feira do Mar e na Feira do Mar vamos ter o melhor que se faz em Sines. Vamos ter mar.
vamos ter pesca, vamos ter armadores, vamos ter embarcações, vamos ter gastronomia, vamos ter cultura, vamos ter escolas, vamos ter o povo de Sines. A Feira do Mar tem de ser um sítio onde o povo de Sines entre, onde eu entre, onde o Joaquim entre, onde o Filipe entre, onde o povo de Sines possa entrar. É isso que nós vamos fazer, reformular a Feira do Mar. Nós não podemos ignorar o mar. Nós temos um mar infinito. Nós somos a pérola do litoral alentejano, nós somos a pérola do Atlântico. Temos de perceber que Sines não é um concelho qualquer. Nós temos de vender o nosso mar, é isso que vamos fazer. Não vamos perder tempo com modelos que existem noutras terras, são importantes nessas terras, são importantes nessas localidades, não digo que não, mas Sines é diferente. Nós precisamos de perceber o que somos. Somos uma terra fantástica, precisamos de amar esta terra e precisamos de vender, de oferecer aquilo que temos. Passando aqui para o apoio ao associativismo, existe um modelo da Câmara Municipal, já existiram vários modelos da forma de apoiar as associações. Qual é a sua ideia? Exigir mais também das associações que mostrem à Câmara Municipal o que fazem para poder receber os subsídios? Qual é a sua opinião? Antes de mais, uma palavra de grande consideração pelas pessoas que fazem o associativismo de Sines. Nós temos muitas associações em Sines e há muitas destas associações que só continuam a funcionar por, e perdoem-me a expressão, quase por carolice dos seus órgãos sociais, das suas pessoas. Aquilo que custa muito é feito sempre, na esmagadora maioria das vezes, em regime de voluntariado e, portanto, nós temos de valorizar estas pessoas e temos de perceber a importância que elas têm para a coesão social de Sines e para a vida que nós queremos ter em Sines. Essa é a primeira palavra que tenho. Queremos continuar o apoio a estas associações e queremos ir reforçando, de ano para ano, este apoio, pelo menos de acordo com a evolução da taxa de inflação. Portanto, queremos ir aumentando, de ano para ano, este apoio. E temos vários tipos de associativismo. Temos o associativismo desportivo, o associativismo cultural, o social. Sobre o desportivo, 2 ou 3 coisas rápidas, porque não temos falado, ainda não falámos sobre desporto. Promover a revisão do PAD, do Plano de Apoio ao Associativismo Desportivo. O PAD é um instrumento importante que existe em Sines, mas os clubes são, não diria unânimes, mas a maior parte deles concorda que é necessário ver o PAD e adaptar o PAD ao presente, não é? Porque o PAD é um instrumento importante, mas tem de ser adaptado. Promover o PAD. Apoiar os clubes da terra, estar presente junto dos clubes da terra, ter vias de comunicação aberta com os clubes da terra, e isto é fundamental. Nós temos talvez 1000 pessoas a fazer desporto em Sines, nos vários clubes que temos, uns com mais, outros com menos, temos de estar próximos destas pessoas. Vamos organizar a Gala Anual do Desporto. É uma medida que temos no nosso site, em que vamos querer uma vez por ano, no fim da época desportiva, provavelmente em junho, enfim, depois teremos de ver, mas provavelmente em junho, vamos querer distinguir aqueles que mais se destacaram, tanto a nível individual como a nível coletivo, atletas, clubes, associações, treinadores, até elementos dos órgãos sociais, árbitros. Queremos distinguir estas pessoas com esta gala. Queremos também continuar a atrair para Sines eventos importantes. Temos tido sobretudo eventos de basquetebol, eu até tenho uma ligação especial ao basquete, temos tido eventos de handball, temos tido eventos de futsal. Eu concordo que estes eventos devem continuar a ser feitos. Vamos procurar estender estes eventos ao hóquei em patins. O hóquei em patins é talvez a modalidade com mais histórico em Sines, ou uma das modalidades com mais valor simbólico em Sines. Temos de estender estas competições novamente ao hóquei em patins. Mas nestes eventos temos de conseguir vender Sines. Eu volto a esta conversa porque é fundamental. Temos de conseguir vender Sines nestes eventos. Nos eventos desportivos que se fazem no pavilhão multiusos, e eu tenho ido a praticamente todos, independentemente da modalidade, nós vemos, e eu sei, que há muitas pessoas que chegam a Sines, vão almoçar ou jantar ao McDonald's, ao Burger King, vão aos supermercados e seguem para fora de Sines. Temos 2 minutos, pedi-lhe que falasse também da cultura, pode ser? Da cultura já falámos. Sim, a nível de associativismo, o que é que tem previsto em nível de apoio também para a cultura? Associativismo, nós já falámos de cultura, queremos continuar o apoio ao associativismo cultural, queremos continuar com a FMM, queremos continuar com a AMAR. Olha, a AMAR vai começar na próxima semana, tem feito um bom trabalho, temos de fazer com que a AMAR evolua ainda mais. Olha, e a AMAR é um dos exemplos de integração da cultura no espaço público e de valorização do espaço público. Vamos continuar com a AMAR, vamos continuar com a FMM, sobre cultura já falámos enfim. A terminar, deixar-lhe aqui um pequeno espaço de 1 minuto e meio para falar daquilo que não foi aqui falado, que gostasse de dizer aos sinenses
portanto, tentar convencê-los, possivelmente, a votar na sua candidatura. Antes disso, falar de outro também importante, pescas. Ainda não falámos sobre as pescas. Nós sabemos que a realidade de Sines hoje não é a realidade de há 40, nem de há 30, nem de há 50 anos, mas precisamos de continuar a valorizar a pesca, precisamos de comunicar com os pescadores e com os armadores, e por isso nós vamos criar, na Câmara Municipal de Sines, um pelouro para as pescas. Vamos convencer também as empresas do Complexo Portuário Logístico e Industrial de Sines a conversarem com os pescadores, a conversarem com os armadores, a conversarem com a pesca em Sines, para garantirmos que a pesca em Sines não morre. Sobre as empresas, esse assunto tem sido falado noutros momentos e quero deixar isto claro. Valorizamos as empresas que se vêm estabelecer em Sines e queremos que continuem a vir para Sines, sobretudo empresas que se dediquem à energia verde. Queremos que o façam respeitando os direitos dos trabalhadores. Não queremos que aconteça nunca mais um problema como o da central termoelétrica, por exemplo. Queremos que as empresas venham para Sines, queremos que se estabeleçam cá, mas queremos que participem mais ativamente na vida do município. Precisamos de as convencer que têm de se envolver mais na vida do município. Elas sabem isso e nós, novamente, por sermos um executivo sem cor partidária, trabalhamos com todos. Trabalhamos da esquerda à direita, não temos esses pudores. Vamos conversar com as empresas e vamos garantir que elas ajudam mais a comunidade em Sines, porque nós também estaremos sempre disponíveis e abertos para as ajudar. Muito obrigado pela sua participação. Portanto, foi Gonçalo Naves, candidato do Movimento Independente Mais, a deixar-nos aqui as suas propostas em todas estas áreas. Havia muito mais para falar, mas não há mais tempo. Ficamos por aqui. Amanhã regressamos então com a candidata do Partido Socialista.